A paz do Senhor Jesus, graça e paz para você. Quero desejar para você uma excelente noite. Obrigado por poder ter vindo para juntos meditarmos na santa e poderosa Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui no altar do Ibela, Igreja Bíblica do Evangelho Livre Alfa, para transmitir a mensagem de Deus ao teu coração. Não se esqueça que você querendo uma oração específica, um aconselhamento, é só entrar em contato com o WhatsApp 0 prestadora 11 9 34 23 31 24. Você não precisa falar o problema, a dificuldade ou porque você está pedindo oração. Estamos aqui para abençoar a sua vida, para ser um canal de bênção para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Como é bom mais uma vez podemos nos encontrar para meditarmos na santa palavra de Deus, para nos debruçarmos sobre as Escrituras e colhermos de lá conselho para uma vida diante de Deus. Antes de orarmos, de meditarmos a palavra, eu quero orar com você e por você. Se você puder, se tiver condições, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Queremos orar agora, neste momento. Amado e eterno Deus. Senhor, antes de mais nada, queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas, que não são poucas e o Senhor as conhece, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que nos concedeste. Queremos te agradecer, Senhor, pela provisão, pelo café da manhã que nos alimentou logo nos primeiros momentos do dia. Pela refeição, Senhor, em nossa mesa, que supriu as nossas necessidades. Queremos te agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de poder ouvir a sua voz através da santa palavra de Deus. Senhor, fica conosco. Eu te apresento este meu irmão, te apresento esta minha irmã, te apresento este jovem, Senhor. Que a tua graça, que a tua bondade possa alcançá-los, preenchendo assim o seu coração, Senhor, de paz e de alegria. Senhor, é isso que eu te peço neste momento em oração, abençoando o meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando a todos aqueles que estão em acesso a esta mensagem, Senhor. Venha estar conosco, venha nos dar discernimento para entendermos e compreendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Isso eu te peço em oração, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Se você puder, diga amém. Bom orarmos, né? Bom nós termos este momento de fala com Deus. E este momento deve ser uma rotina na nossa vida. E você pode orar a Deus na simplicidade de suas palavras, porque Ele as compreende. Ele interpreta a todas através do Espírito Santo. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso, dona de casa, enquanto lava a louça, enquanto lava a roupa, enquanto limpa a sua casa, enquanto faz o almoço, a janta. Você tem liberdade para falar com Deus. Você pode fazer isso enquanto está em uma viagem, dentro de uma condução, ainda que não sejam com palavras expressas, mas você pode fazer isso no seu espírito, em pensamento. Falar com Deus traz para nós um contato maior com Ele. E quando nós temos um contato maior com Ele, nós temos sensibilidade em discernir a sua voz, pois vivemos rodeados de muitas vozes. E é bom identificarmos a voz que nós devemos seguir e ouvir. Amém, queridos? Vamos meditar na palavra de Deus? Se você tiver aí condições de abrir um exemplar bíblico, você abra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler a partir do verso de número 11. Mas se você não tiver como pegar agora um exemplar bíblico, eu não vou nem dizer se você não tem uma Bíblia, porque eu acho que é muito difícil alguém não ter um exemplar bíblico hoje em casa. Se não tem, você não se preocupe com isso, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura
e que o Espírito Santo possa nos guiar em uma mensagem que possa edificar a nossa vida nessa noite. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, começa nos falando de 3 parábolas em uma. E o narrador destas parábolas é o próprio Jesus, o próprio Mestre. E eu fico muitas vezes imaginando como era agradável poder ouvir a voz de Jesus. Uma voz que vinha repleta de sabedoria, de entendimento que fugia da compreensão humana. E isso ficou registrado nas páginas sagradas para a nossa edificação. E por isso, somente por isso, já devemos dar glórias a Deus. Eu quero ler a parte do verso 11 a seguir, que diz assim. Prestemos atenção. Jesus continuou, ele começa falando de parábolas, e a primeira parábola que ele fala é a parábola da moeda perdida, e ele continua falando sobre mais parábola. E agora ele menciona uma família de um pai que menciona 2 filhos e um acontecimento que provavelmente vai trazer muita edificação para a nossa vida e compreensão. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Venha cá, depressa, tragam a melhor roupa e vistam neste meu filho. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga também um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu retorno. Queridos, eu fiz questão de ler essa primeira parte dessa parábola que Jesus conta com tanta sabedoria e fica como aprendizado para a nossa vida, sobre a insatisfação de um filho na convivência com o seu pai. Sim, foi a insatisfação que começou a dar para aquele jovem o desejo de sair da casa do pai, de conhecer o mundo, talvez de conhecer aquilo que para ele era ainda desconhecido. Amados, o desejo do desconhecido, o desejo de novidades,
pode ser um perigo para a nossa vida. Pode ser um perigo para a nossa vida. Existem duas formas de se amadurecer na vida. É verdade. Existem duas formas apenas de aprendermos com a vida. Uma é sermos bem observador e observarmos o que acontece à nossa volta com a vida das pessoas e sabermos o que não devemos fazer e o que devemos fazer. E a outra forma é uma forma mais dolorida, é uma forma mais doída. É quando nós nos machucamos. É quando nós passamos por momentos difíceis e aprendemos na pele aquilo que não devemos mais fazer e aquilo que deveríamos ter feito. Este jovem, o texto diz que num certo dia chega ao seu pai e diz: pai, eu vou parafrasear aqui para que nós possamos ter uma compreensão mais nítida. Pai, eu estou a fim de conhecer coisas novas. Eu estou a fim de sair além dessa cerca. Eu quero experimentar aquilo que tem do lado de fora. Mas eu não posso sair liso. Eu preciso daquela parte que me cabe. Eu preciso da minha herança. O texto diz que o pai, então Jesus contando essa parábola, e muitos ouvindo, uma grande multidão, os fariseus, os doutores da lei, ouvindo a parábola de Jesus. O texto diz que o pai chama os dois, porque o pai é justo. Só um pediu herança, mas ele tem 2 filhos. A herança pertence aos 2. Então eu já vou fazer aquilo que me cabe agora. Vou repartir entre os 2 a minha herança. E diz o texto que ele assim faz. E aquele jovem, ele pega aquela parte que lhe pertence e coloca no bolso. Estou parafraseando. Porque naquela época acho que não existia banco. Então o dinheiro era em espécie. Talvez em ouro, joias. Eu não sei, eu só sei que o pai repartiu a herança para aquele moço, já que esse era o desejo dele. E aquele moço ficou por ali alguns dias, o texto nos faz entender isso. Ele ficou por ali alguns dias com aquela fortuna, com aquela parte da sua herança, com aquele dinheiro no bolso. E ficou talvez um dia, talvez 2, talvez 3, eu não sei quantos dias, porque a Bíblia não diz, Jesus não fala isso na sua parábola. Mas Jesus diz que não passado muitos dias, aquele menino resolve ir embora. Você já imaginou? Existem pessoas que é assim, existem pessoas, quando ele toma posse da bênção, ele fica eufórico, ele fica agitado, ele quer gastar, ele quer experimentar coisas novas, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. O texto diz que aquele moço pega tudo que ele tem e se manda. Ele não quer ficar mais perto da região onde ele cresceu. Ele não quer ficar perto da região onde mora o seu pai. Ele vai para uma terra longe. Ele pega um destino longe. E aonde mora o perigo, querido? Estarmos longe da casa do pai é um perigo. Estarmos longe da proteção, da provisão do pai é um perigo. E foi isso que aconteceu com o menino. Aquele jovem, quando chega na terra longínqua, ele chega como um cara bem sucedido. Ele chega como alguém que tem posses, alguém que tem nome, ele tem dinheiro, ele tem herança. E você sabe que quando você tem alguma coisa, as pessoas se aproximam de você. As pessoas se candidatam a ser seus amigos. Essa é a grande realidade. E ele gasta tudo que ele tem, vivendo irresponsavelmente. Por isso que eu gosto dessa versão da Bíblia, que é a NVI, Nova Versão Internacional,
porque ela traz clarezas de palavras para uma melhor compreensão. E o texto diz que ele começou a viver irresponsavelmente. O que é viver irresponsavelmente? É não pensar no dia da manhã. Sabe, é achar que o mundo vai acabar hoje. É querer abraçar o mundo com as próprias mãos. Mas chega uma hora que o que ele tinha acaba. Eu lembro-me de um conselho que um amigo me deu há muitos anos atrás. Ele diz: olha, Edson, você pode pegar um dinheiro emprestado com alguém para pagar com 90 dias. Vai parecer distante o tempo para você devolver esse dinheiro, mas os 90 dias chega e você precisa estar com o dinheiro para pagar. Da onde só se tira e não se coloca nada, uma hora vai acabar. E foi o que aconteceu com esse jovem. Em determinado momento, o que ele tinha acabou. E ele começou a sentir fome. Cadê os amigos nessa hora? Cadê aquelas pessoas que ajudaram ele a gastar o que ele tinha? Porque quando você tem alguma coisa, tem muita gente para ajudar você a gastar o que você tem. Tem muita gente para usufruir do que você possui, mas quando isso acaba, não fica ninguém. Essa é a grande realidade. E foi o que aconteceu com esse jovem. Os amigos se foram. Ele ficou sozinho. Até que ele passou a procurar emprego numa região longe da região do pai, longe da casa do pai. Talvez ali ninguém conhecia o seu pai. Então ele estava sozinho ali. Era ele por ele. E o texto diz que ele consegue um emprego para cuidar de porcos. E isso, para os judeus, a gente conhece um pouco a cultura judaica da época. Tomar conta de porcos para judeu era humilhante. Mas era o que ele tinha no momento. Sabe? Porque quando a gente despreza o cuidado do pai, quando a gente despreza a presença do pai, só sobra para a gente a humilhação. Essa é a grande verdade. E aquele moço começou a cuidar de porcos e tinha uma certa vargem que os porcos comiam, que servia também para o ser humano comer. Era comível. E ele desejava comer daquela ali quando lhe vinha a fome. Mas se ele pedisse para alguém, ninguém te dava nada, porque era prejuízo. Aquilo era para engordar os porcos. Até que ele, de repente, para um determinado local, começa a pensar na sua vida e cai em si. E ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar da fartura que até os empregados tinham na casa do pai. E ele diz: poxa vida, até os empregados têm fartura lá em casa. E eu estou aqui perecendo de fome, passando necessidade. Sabe de uma coisa? Eu vou engolir o meu orgulho. Eu vou voltar para casa e direi para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Ele queria se alimentar, ele queria comer. Ele queria ter acesso àquela comida novamente que ele tinha na casa do pai. Ainda que fosse aquela comida que os empregados comiam, que era melhor que as alfarrobas. E ele assim faz. O texto diz que ele se levanta e se coloca a caminho da casa do pai. Você sabe que o que é interessante, ele estava tão longe, mas ele não perdeu o endereço da casa do pai. Ele ainda sabia aonde encontrar o pai. Ele ainda sabia aonde encontrar a necessidade que lhe supriria a vida. E o texto diz que ainda há caminho próximo da casa do pai. Quem é que o avista? O pai. O pai avista ele. E o pai não se contenta porque o pai... Ei, eu quero falar uma coisa para você. Você pode até vir maltrapilho. Você pode vir no caminho judiado, maltratado, talvez mago pelas necessidades que você passou, mas o pai ainda te conhece.
O Pai ainda sabe quem você é. O Pai não se esqueceu de tudo que você já fez para Ele e com Ele. E o texto diz que quando o pai o avista de longe, o pai então se coloca na estrada, correu em busca do seu filho. E quando chegou próximo dele, agarrou no seu pescoço, abraçou e o beijou. Porque se tem uma coisa que alegra o coração do pai, é o retorno para a casa de um filho. E não importa a situação, não importa o que você fez lá fora, não importa o que você praticou, não importa de que jeito você viveu, mas se você está de volta, se você está de retorno, o Pai tem muito amor para te dar. E não vai lançar em rosto o que você fez. Para Ele é uma alegria te ter de volta. O texto diz que ele chama um dos seus empregados depois que o filho se derrama diante de pai. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser apenas um dos teus trabalhadores. Deixa eu ficar aqui. Agora eu quero trabalhar, eu quero estar em tua casa, eu quero estar do teu lado, eu quero comer da tua comida. E o pai chamou um dos servos e falou, olha, traz a melhor roupa para ele. Coloca um anel no seu dedo, coloca a sandália nos pés. Sabe por quê, querido? O que Deus tem para você é o melhor. O que ninguém lá fora dá para você, o Pai tem reservado para você. Aqui, com o Pai, não há necessidades. Não. Se tiver dificuldade, Ele está contigo para passar com você essa dificuldade e você atravessar do outro lado cantando o hino da vitória. Sabe, querido, essa palavra que Jesus nos conta nos traz uma lição muito grande. Ainda que quando aquele jovem caiu em si, ele começou a pensar na comida que os empregados da casa do seu pai tinham. Talvez foi isso um dos maiores incentivos para ele voltar. A comida. Porque ele precisava ter suprida a sua necessidade. Mas para nós não. Nós não devemos voltar para o Pai, nós não devemos estar diante do Pai por causa das nossas necessidades, não. Nós temos que saber identificar o tão grande amor que o Pai tem para conosco. Porque as nossas necessidades, Ele sempre suprirá. Talvez Ele não supra as minhas vaidades, de tudo aquilo que eu quero conquistar, quero ter, quero ser, não. Mas aquilo que você precisa, Ele nunca vai deixar faltar. Por isso o salmista, ele no verso de número 23 diz que o Senhor era seu pastor e ele nunca iria faltar. E se ele não falta, com ele tem o suprir de todas as nossas necessidades. Eu quero deixar essa parábola para você neste momento e dizer para você que por algum motivo parou, por algum motivo saiu da casa do Senhor, não quer mais, se decepcionou, talvez com pessoas, talvez com liderança, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa que aconteceu te levou para longe da casa do Pai. Essa palavra é para você nessa noite. E a lição que fica é, volta porque o Pai está te esperando. E aqui você não tem compromisso com homens, não, você tem compromisso com o Pai, o chefe da casa, o dono da igreja. Porque a igreja tem dono, e não é homens. O dono da igreja se chama Jesus Cristo, aquele mesmo que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Volta. O Pai tem alimento para você. O Pai tem vestes novas. O Pai tem anel que fala de autoridade. O Pai tem calçados novos que fala de filiação. Você é filho. O Pai não se alegra em ver você perecendo lá fora, se humilhando e sendo humilhado. Não. Venha para próximo do Pai. O Pai tem abraço para você. O Pai tem ósculo santo. Que você possa ficar com essa palavra e fazer como fez aquele jovem. Parar um pouco para raciocinar, cair em si
e chegar à conclusão que não valeu a pena se afastar, não valeu a pena estar longe. Quero deixar essa palavra para a sua meditação, assim como falou ao meu coração, como me ensinou, porque são palavras do próprio Jesus. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Antes de fechar esta palavra, eu quero orar por você e quero orar com você, se for possível. Feche os seus olhos ali onde você está, se tiver condições. Se não, apenas curve a sua cabeça e ore comigo se for preciso, ou se for possível. Amado e eterno Deus, Senhor, diante desta palavra, que nos ensina tanto, Senhor, sobre a atitude daquele jovem e a atitude do pai. Ó Senhor, que nós a cada dia possamos meditar na nossa vida e entendermos que longe do Senhor não há conquista, longe do Senhor não há vida, ainda que possa aparecer. Que aqueles amigos que nos chamam para ir para mais longe do Senhor, eles são passageiros, daqui a pouco eles deixam a gente sozinho quando as dificuldades baterem na nossa porta. Mas o Senhor está sempre a nos esperar. Eu te apresento este meu irmão, eu te apresento esta minha irmã, eu te apresento este jovem, Senhor, neste momento. Eu te apresento esta pessoa, Senhor, que está se identificando com esta passagem bíblica, Pai. E que, Senhor, meu Deus, o teu Espírito o convença, porque essa é a função dele, de convencer. Convença a retornar, a voltar, a entender que o Pai está esperando e que o Pai tem tudo aquilo que ele precisa. Senhor, dá força para esse que já não tem mais nenhum vigor. Restaura a sua fé, Senhor, porque o fim não está muito longe. E aquilo que outrora nós acreditamos que existe uma terra prometida, Senhor, nós queremos ter a alegria novamente da salvação. Coloca a alegria da salvação no coração desse meu irmão, no coração desta minha irmã, para que possa retornar. Para que possa entender que o retorno não é para homens, o retorno é para o Pai. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre a vida dele, seja sobre a vida dela neste momento. Que esta palavra possa ser uma semente poderosa e o coração dele e o coração dela possa ser uma terra fértil e essa semente possa germinar e produzir fruto. Frutos de arrependimento, frutos de retorno. É o que eu te peço em oração, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Se você puder, diga amém. Como é bom, né? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de meditarmos na poderosa palavra de Deus, nós começamos a lembrar de muitas coisas, principalmente de como o Pai nos trata, sempre com muito amor e com sentimento de Pai que ama seu filho. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, a sua vida e todos os seus projetos e propósitos. Que nós possamos nos encontrar na próxima oportunidade. E que, quem sabe, nessa próxima oportunidade você possa enviar uma mensagem e dizer, olha, aquela mensagem falou comigo e eu decidi voltar. E hoje eu já estou na casa do Pai novamente, servindo a Ele por amor e com amor. Tá bom, querido? Tá bom, minha querida? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui no Ibela. Que Deus abençoe.